Embora a gente já tenha visto uma solução completa ali, com implementação, detalhes técnicos, análise, para o problema da separação, eu ainda quero falar mais um pouquinho para vocês sobre ele, porque eu acho bastante interessante quando a gente estuda, a gente se depara e aí a gente estuda abordagens distintas para um mesmo problema. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver um outro algoritmo, uma outra maneira de resolver esse problema, que também é bastante eficiente, mas tem uma pegada um pouco diferente, eu acho legal. Eu já vou dar um spoiler para vocês que ela é um pouco menos óbvia no seu funcionamento, mas ela é mais simples, tanto o código quanto sua análise. Então, vejamos aqui, eu quero apresentar para vocês a ideia usando uma figura. Comecemos aqui com o nosso vetor V, com os limites P e R. Eu vou colocar o pivô, vou convencionar, ele está na última posição aqui, então é meu C, isso não mudou. O que eu vou fazer? O que mudou nesse algoritmo? Esse algoritmo vai ter dois índices, tá? Índices I e J. E ambos começam em P. Eu não vou desenhar eles ali para não sobrecarregar, mas acreditem em mim por enquanto, ambos começam em P, ambos vão andar da esquerda para a direita, eles vão avançando. Digamos que o índice principal será o J. Tá? O J vai avançando, e qual que é o critério? Tá? Que vai lembrar um pouquinho o algoritmo anterior. Ele vai avançando enquanto o elemento que ele aponta, o VJ, for estritamente maior do que o pivô. Então, o critério para o J avançar, só para escrever aqui, é que o VJ seja estritamente maior do que o pivô C. Tá, mas que esquisito, né? Ele está indo da esquerda para a direita e ele tem esse critério. Mas não era para separar a esquerda os menores, a direita os maiores? Eu vou colocar um cenário aqui intermediário que vai facilitar para a gente entender. Imaginem que numa certa situação eu tenho aqui o I nessa posição, apontando para cá, e o J apontando para cá. A propriedade que esse algoritmo vai trabalhar é que todo mundo que está à esquerda do I é menor ou igual que o C. Esses aqui que vão estar no prefixo no fim das contas, os que estão à esquerda do I. Isso não mudou muito em relação ao anterior, né? Mas os maiores, eles estão ao longo do algoritmo entre o I e o J. Eles estão aqui. Eles estarão aqui do VI até o VJ-1. E como eu falei para vocês, o J vai avançando, ele vai indo para a direita, sem parar, enquanto VJ for maior do que C. Imagina que então aconteceu dele encontrar um elemento ali na posição VJ que é menor ou igual a C. Esse elemento aqui é menor ou igual que C. Note que o elemento apontado pelo I é o elemento mais à esquerda que é maior do que C. Esse aqui não era para ser J, aqui era para ser C. Tá? Então aqui no meio são os elementos que são maiores do que C. Então o elemento apontado pelo I aqui é o elemento mais à esquerda que é maior do que C. Quando o meu J que estava avançando ali, ele para porque ele encontrou um elemento menor ou igual que C, eu faço a troca. Eu tenho certeza que o elemento apontado por J é menor ou igual que C, então ele devia estar lá no prefixo. O elemento apontado pelo I é o elemento mais à esquerda que é maior do que C. Quando eu trocar eles, eu faço essa troca aqui, o I pode avançar de uma posição, tá? Porque o elemento agora que ele apontava é menor ou igual que C, então ele pode ir um pouquinho mais para a direita para continuar servindo de delimitador, e o J também pode avançar de uma posição. Tá? Então é essa a ideia. Recapitulando, o J vai avançando e o I fica lá paradinho. No início ele está na posição P, não tem ninguém menor ou igual do que C. Quando o J para de avançar, é porque ele encontrou alguém que devia ser colocado lá na posição que o I está. Daí eu faço a troca e avanço os dois. Então tem momentos em que o J avança sozinho, tem interações que ele avança sozinho, tem momentos em que os dois avançam. Essa é a ideia básica. Vamos ver no código aqui os detalhes técnicos e também a condição de finalização desse algoritmo, porque assim como no outro eu vou ter que colocar o pivô na posição correta no final. Mas eu vou exemplificar isso aqui já olhando o código com vocês. Então vejamos aqui que eu recebi o VPR, eu vou desenhar de novo ele aqui porque eu acho que facilita a compreensão. Estou olhando para esse cara aqui, posição P aqui, posição R aqui, esse cara é o meu pivô C, né? E o I começou aqui na posição P, então o I começou igual a P. O J, notem aqui dentro desse for, também começa na posição P, ele para
quando ele chegar no R, então ele vai percorrer o vetor inteiro. E aquilo que eu falei para vocês, se o VJ for menor ou igual que C, se ele encontrar um elemento que for menor ou igual que C, ele faz a troca. E se não, ele simplesmente pula esse if e vai avançando aqui, né? Então, em toda iteração, o J vai avançar. O J que começou lá na posição P, ele vai avançar em toda iteração, mas sempre que ele encontrar um elemento menor ou igual, ele coloca na posição do I, e o I também avança. Quando o algoritmo termina, deixa eu jogar isso um pouquinho mais para cima, quando o nosso algoritmo termina, eu tenho aquela situação de divisão aqui. Na última posição R eu tenho o C, o J terminou aqui, porque ele para justamente quando ele ficar igual ao R, ele vai crescendo até esse momento. O I está em algum ponto no meio, eu tenho que todo mundo aqui é menor ou igual que C, todo mundo entre I e J-1 é maior do que C, e portanto, esse elemento apontado pelo I é onde o pivô deve ir, é onde ele vai, é a divisa. E aí eu faço a troca para colocar o pivô na posição correta. É isso que está acontecendo nesse último passo. E devolvo o I aqui, porque eu tenho que devolver onde o pivô ficou. Só para destacar para vocês, é parecido com o anterior, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas passar rapidamente. Os invariantes aqui, o A, invariante A aqui me diz que é uma permutação, quer dizer, notem de novo, eu só estou fazendo trocas, né? Então eu não posso estar introduzindo nenhum elemento novo nem removendo, portanto, ao longo de todo o algoritmo, o meu vetor é uma permutação do original. VP I-1 é menor ou igual que C. É exatamente o que eu estou falando aqui, né? Pela figura, é isso que o B está apontando para mim. Por outro lado, VI J-1 é maior do que C. É o que eu disse aqui. Tá? Esse é outro destaque roxinho, é o que essa propriedade está dizendo para mim. VR, que é a propriedade D, é igual a C, é o fato de que o pivô nunca sai da última posição, né, durante o laço, tá, gente? A última troca ali, ela é feita fora do laço, mas durante o laço as propriedades valem. Tá? E a última propriedade aqui só diz respeito ao I sempre estar à esquerda do J, no máximo na mesma posição. Tá, né? Então, só um detalhezinho técnico que é necessário na demonstração. Mas só para usar esses invariantes para concluir que a nossa divisão fica correta, notem que no final J é igual a R. Então eu vou fazer aqui a observação de que, usando a propriedade B, eu tenho que V P até I-1 é menor ou igual a C. Usando a propriedade D, eu tenho o fato de que esse cara é exatamente o valor do pivô. E usando a propriedade C, eu tenho que esse valor é menor do que VI até J-1. Mas como J é igual a R no final, isso é igual a R-1. Isso mostra que eu particionei corretamente todo o vetor, exceto a última posição, que é a última coisa que a gente faz, né? Quando eu troco VI com VR aqui, podia ser VI com VJ, porque o J sempre termina na mesma posição, eu coloco o pivô na posição correta, na posição I, e devolvo ele. A eficiência de tempo desse algoritmo é muito mais simples. Ela também é linear, ele é proporcional a R menos P, mas é muito mais simples de analisar, porque a gente tem um único laço. Vou voltar aqui para vocês para mostrar que, olha só, é muito mais fácil perceber que esse for aqui realiza dentro dele operações constantes, né? Quando eu entro no if, eu tenho um pouquinho mais de operações, quando eu não entro, um pouquinho menos, mas é um número constante de operações, e esse for, ele vai, com o J começando em P até R, ele itera da ordem de R menos P vezes. Tá? No caso, exatamente R menos 1 menos P vezes, mas né, o importante é a ordem aqui, que é proporcional ao tamanho. Por fim, a eficiência de espaço também é constante aqui, assim como o algoritmo anterior, porque as variáveis auxiliares, tanto em número quanto em tamanho, não dependem do tamanho do vetor que eu estou recebendo. Elas não escalam quando eu recebo vetores maiores. Tem uma sutileza nisso, mas se for muito grande, talvez eu precisasse escalar o número de bits delas para representá-las, mas não vamos entrar nesse detalhe técnico. Digamos simplesmente que é constante para simplificar um pouco a nossa vida.